Bem, boa noite a todos. Dando início ao seminário Valores do Esporte e Educação Olímpica, agradecendo a parceria da Federação Internacional de Educação Física, que em conjunto com o Sistema Conselho Federal, Conselho Regional de Educação Física, promove o seminário Valores do Esporte e Educação Olímpica, aproveitando, evidentemente, a oportunidade de estar o Brasil sediando os Jogos Olímpicos. Consequentemente, é fundamental que o Sistema Conselho Federal de Educação Física, junto com a Federação Internacional de Educação Física, procurem difundir cada vez mais o movimento olímpico, a educação olímpica, e lutemos intensamente pela questão dos legados socioeducacionais, que no nosso entendimento é a grande oportunidade que não deve ser perdida na realização desses eventos. A programação desse seminário contará com a abertura hoje por mim, presidente do Conselho Federal de Educação Física e presidente da Academia Olímpica Brasileira. Em seguida, teremos a conselheira Solange Guerra Bueno, falando sobre os relatos de experiência de educação olímpica na Secretaria de Esporte e no Panaton. Em seguida, o conselheiro Antônio Ricardo Catunda de Oliveira, abordando o tema diminuição da oferta da educação física escolar por conta do Enem e DEB, e o prejuízo que isso traz às crianças, evidentemente fazendo um link disso, no sentido de que a educação física escolar trata diretamente das questões dos valores do esporte e, evidentemente, da questão da educação olímpica. Não querendo dizer que a educação física escolar é o milagre de tudo, mas, sem dúvida nenhuma, a educação física escolar é a base de todo o processo, repetindo e não cansando de repetir o que dizia o nosso querido amigo falecido Manuel José Gomes Tubino, que não existe educação sem educação física. Amanhã nós retornamos assim, em seguida a essas 3 participações, nós teremos o tempo de debate, de participação, tanto com os presentes quanto com aqueles que nos acompanham virtualmente. Amanhã às 19 horas retornamos. Às 19 horas teremos então a fala da professora doutora Ana Carla Rocha Araújo, falando a respeito dos valores do esporte, com foco na educação olímpica Rio 2016, a questão da sustentabilidade. Em seguida, o conselheiro Geórgios Stilianos Hatzidakis, falando a respeito da visita olímpica, a visita nas Olimpíadas de Londres 2012, e um relato de experiência vinculado ao nosso tema, ou seja, os valores do esporte e educação olímpica. E, em seguida, o conselheiro Lúcio Rogério, que vai nos falar a respeito dos avanços no parlamento a respeito da educação olímpica. Também é uma questão que muito nos preocupa, como foi no primeiro seminário, onde nós abordamos a questão da educação olímpica e trouxemos a necessidade, ou a possibilidade, ou a oportunidade de que a educação olímpica pode e deve estar inserida em todo o contexto, desde a educação básica, passando pela educação superior e permeando, evidentemente, não só a iniciação esportiva, como as federações esportivas, e naquela ocasião até fizemos a solicitação das várias pessoas que estavam presentes, no sentido de que encaminhassem ao Conselho Federal de Educação Física as experiências bem-sucedidas a respeito do trabalho que é feito, seja em escola, seja em clube, seja em comunidades sociais, para que nós pudéssemos divulgar e difundir cada vez mais esse trabalho relacionado à educação olímpica. Temos recebido algumas coisas, mas certamente poderíamos receber um pouco mais. Então, agradecer a presença dos presidentes de conselhos regionais
de Educação Física, os conselheiros federais que aqui se encontram participando conosco dessa jornada, as conselheiras que também se encontram aqui conosco, os e as conselheiras, coordenadores de curso, professores que estão aqui palestrando conosco em outros eventos, profissionais de educação física, estudantes de educação física, e agradecer a presença daqueles que nos ouvem e participam, nos acompanham virtualmente. Creio que essa estratégia adotada pelo Sistema Conselho Federal, Conselho Regional de Educação Física, possibilita não só a interação pessoal, a oportunidade de contato pessoal e visual aqui na cidade de Foz do Iguaçu, junto com o 28º Congresso Nacional de Educação Física, como permite também aqueles que não tiveram oportunidade de estar presentes poderem participar virtualmente, assistindo e, evidentemente, interagindo, trazendo as suas manifestações ou, evidentemente, os seus questionamentos. Bom, iniciando, então, essa questão, eu deixei aqui, propositalmente, uma homenagem, e nós vamos fazer a entrega depois a todos, de uma homenagem do Sistema Conselho Federal de Educação Física, Conselho Regional de Educação Física, a respeito do Barão de Coubertin, né? Esse ano, como eu já disse, comemora-se, né, o 150º ano de nascimento desta pessoa, desse indivíduo, desse sonhador que acabou concretizando o evento que hoje, sem dúvida nenhuma, é um dos eventos mais assistidos no mundo. Isso só foi possível na medida em que uma pessoa decidiu, através da história dos Jogos Olímpicos anteriores, entender que era interessante resgatar esse evento, trazê-lo para a modernidade, e hoje, de fato, é um evento que, sem dúvida nenhuma, é o maior evento esportivo do mundo, em que pese, sem dúvida nenhuma, se nós formos fazer uma análise da filosofia implantada pelo Barão de Coubertin, de fato, os Jogos Olímpicos, a realização dos Jogos Olímpicos não é exatamente aquilo que o sonhador Barão de Coubertin imaginava. Hoje permeia muito mais a questão da competição, a questão da medalha, a questão do vencer a qualquer custo, do que, evidentemente, a filosofia plantada enquanto esporte, enquanto fator de formação, o esporte enquanto fator de promoção social, o esporte enquanto fator, inclusive, de promoção da saúde. Mas é importante resgatar, trazer à baila e o agradecimento a esta pessoa que, com seu idealismo, com seu empreendedorismo, nos deixou de legado esses Jogos Olímpicos, e, sem dúvida nenhuma, ele era tão visionário e percebeu que poderia acontecer o que está acontecendo hoje com os Jogos Olímpicos, que ele, juntamente com o Comitê Olímpico Internacional, implantou a Academia Olímpica Internacional junto com o Movimento Olímpico, ou seja, para que a filosofia que ele estava, naquele momento, idealizando, não fosse perdida. Então, creio que é sempre muito importante resgatarmos isso, para que essa filosofia possa estar sempre viva e a chama entre nós florescente. E aí cabe as nossas reflexões. Nós não vamos aqui hoje falar sobre a Academia Olímpica, nem sobre o que é educação olímpica, isso nós já abordamos nos seminários anteriores, mas cabe nós começarmos a refletir a respeito o que são os Jogos Olímpicos, o que é o ciclo olímpico, o que é o olimpismo, o que é o movimento olímpico e o que é a educação olímpica. Apenas uma lembrança a esse respeito, né? Eu tenho sido ultimamente mais instrutor, né, conselheiro Catunda, do que realizador, no sentido de apresentar propostas concretas, mas eu penso que é isso. O mundo está em evolução, a sociedade está crescente, e as perguntas, né, os questionamentos é que nos permitem a reflexão e a busca de respostas, inclusive
a possibilidade de realização de algumas questões. Então, essas questões são fundamentais porque elas estão no centro daquilo que o Barão de Coubertin pensou em relação a essa questão. E, principalmente, entendemos nós que é o momento de se trazer à baila esses questionamentos no momento em que o ciclo olímpico brasileiro já iniciou. Então, são momentos de nós refletirmos o que está se fazendo, o que é feito e mais, o que nós podemos fazer para contribuir para que este sonho continue sendo realizado, né? Então, a realização dos Jogos Olímpicos, ou ser campeão dos Jogos Olímpicos, garante a presença ou desenvolvimento do espírito olímpico, da educação olímpica. Essas são as questões que nós precisamos começar a pensar, né? A respeito do que é potência olímpica, a respeito de que nós estaremos realizando os Jogos Olímpicos, pegar o relatório dos Jogos Olímpicos de Londres, que aponta muito sobre essa questão, né? E as pesquisas que já apontam, garantem que realizar Jogos Olímpicos, quer dizer, ser sede dos Jogos Olímpicos, não implica absolutamente na adesão à atividade física, não implica absolutamente em aumento ou melhoria da prática de educação física, não aumenta e não implica na condição de minimizar as epidemias de obesidade e sedentarismo que nós temos hoje. Consequentemente, precisamos aproveitar o que os pesquisadores nos apontam, no sentido de que, se esta é uma realidade, o que nós estamos fazendo para não perdermos a oportunidade, né? O ressurgimento dos Jogos Olímpicos, o Barão de Coubertin, os Jogos renasceram graças a esse esforço, já falamos sobre isso, mas o importante nesse processo é entender por que ele fez isso, né? Disposto a reformar o sistema educacional da França, Pierre de Coubertin viu no esporte, sobretudo nos ideais olímpicos gregos, uma fonte de inspiração para o aperfeiçoamento do ser humano. Então, não era o esporte apenas uma questão de competição, não era o esporte apenas uma questão de buscar medalhas, era realmente a questão do aperfeiçoamento do ser humano. Então, ele defendeu a criação de um órgão internacional que unificasse as diferentes disciplinas esportivas, que promovesse a realização a cada 4 anos de competições. Hoje o negócio cresceu tanto que não é mais a cada 4 anos, né? Nós temos a cada 4 anos os Jogos Olímpicos de Verão, temos a cada 4 anos os Jogos Olímpicos de Inverno, temos a cada 4 anos os Jogos Olímpicos da Juventude de Verão, a cada 4 anos os Jogos Olímpicos de Inverno, e assim sucessivamente. Então, a coisa é tão boa, entre aspas, infelizmente, financeiramente, ou felizmente, financeiramente é tão boa, que cada vez mais se promovem competições em relação a isso. No entanto, cabe a nós, profissionais da educação física, que estamos na ponta, entender essa questão. Então, o Coubertin considerava que a prática do esporte por si só não tem sentido, que é a mesma coisa que nós estamos dizendo hoje. Não adianta fazer do esporte apenas uma questão milagreira. Se não tiver profissional de educação física, não funciona. Lógico, naquela ocasião ele não tinha essa evolução quanto à presença do profissional de educação física, mas somente quando associado à filosofia de vida. Claro, esporte não é apenas por fazer pelo fazer. E aí volta a educação física escolar, né? Também não é fazer por fazer. Ela está imbuída numa necessidade, está imbuída num objetivo, está imbuída numa missão. Viu o esporte como parte da educação de qualquer jovem, assim como a ciência, literatura e as artes. Ou seja, nada do que nós estamos tentando cada vez mais implantar, garantir, resgatar hoje para a educação física escolar, já era vista 100 e tantos anos atrás, já estava no seio desse processo, né? Desde o início, os Jogos baseados no ideal olímpico de Coubertin pretendiam que fossem enaltecidos a formação do caráter e o desenvolvimento harmonioso do corpo e da juventude, bem como a promoção da paz entre os povos. Ou seja, é a utilização do esporte. O esporte é um canalizador. O esporte atrai as pessoas. Mas ele atrai, o que nós vamos fazer com isso? Eu atraio e tenho que trabalhar isso no sentido de promover a paz, no sentido de realmente trabalhar com que as pessoas tenham o seu desenvolvimento harmonioso. Porém, ao decorrer do século XX, o desenvolvimento urbano e industrial, os Jogos Olímpicos modernos passaram a ser objeto de inúmeros campos, sendo o campo econômico e político os principais que se apropriaram desse fenômeno. Maravilha! Não é aqui para nós ficarmos contra,
proposta aqui não é falar a esse respeito, né, entre a denunciar isso, eu não estou denunciando isso, nós estamos identificando isso. Agora, esta identificação não quer dizer que a gente tem que ser contra, muito pelo contrário, somos totalmente a favor, queremos que aconteça, deva acontecer. A questão é, e o restante da parte de cima relacionada às questões da filosofia. Então, Barão de Coubertin acreditava que o esporte é uma importante forma de educação, e nós temos que manter isso vivo. Para a juventude, sua preocupação era valorizar a competição leal, sadia, saúde e atividade física, manter esse espírito do fair play, o espírito de que nós temos que trabalhar com ética, o espírito que nós temos que desenvolver as atividades esportivas em todo esse contexto. Portanto, para ele, mais importante do que a das competições era a participação na disputa. Ok. Então, o que são os Jogos Olímpicos? Os Jogos Olímpicos são campeonatos mundiais de modalidade esportiva realizados ao mesmo tempo durante 16 dias. Ok, isso é aquela realização da competição. E eu digo sempre que hoje quase não se fala em esporte quando se trata de Jogos Olímpicos. Não sei quantos daqui tiveram a oportunidade de participar, de assistir a intenção do Brasil quando se candidatou a ser sede dos Jogos Olímpicos. Eu tive a oportunidade de assistir 6 apresentações. Nas 6 apresentações, a palavra esporte, se eu perguntar aqui quantas vezes apareceu, eu tenho certeza que todos vão errar. Não apareceu nenhuma vez. Se fala em transporte, se fala em sustentabilidade, se fala em economia, se fala em instalações, se fala em equipamentos, se fala em urbanismo, se fala em segurança, tudo. Esporte não se fala. Nem a palavra esporte aparece. Vocês podem pegar o caderno da intenção do Brasil para ser sede, não só do Brasil não, de todos os países, para ser sede, a palavra esporte não aparece, porque a palavra esporte está inserida ali na competição. Então, os 16 dias de competição. Então, isso aí já está subliminarmente no contexto. O resto é que a gente vai falar. E esse é um equívoco, porque, infelizmente, quando se fala, quando se identifica, ou se procura identificar aonde estão os legados socioeducacionais, onde está a questão da educação, ela não está contemplada, que é, evidentemente, o equívoco que nós entendemos que deveria ser corrigido. Então, os Jogos Olímpicos são um grande evento internacional, com esportes de verão e inverno, e aí estão aquilo que eu tinha dito antes, a quantidade de eventos hoje, que nós temos aí nessas competições. Atualmente, os Jogos são realizados a cada 2 anos, na verdade, e aí tem ainda os invernos, junto com tudo. E, sem dúvida nenhuma, é a grande mídia, a mídia está envolvida nisso, todo mundo se sensibiliza, é uma coisa que todos nós gostamos, é uma delícia, é fantástico, e não podemos perder isso. No século XIX, Barão de Coubertin fundou, então, o Comitê Olímpico Internacional, e o comitê se tornou o órgão dirigente do movimento olímpico. E aí entra uma certa pequena contradição. O Comitê Nacional, assim como os comitês olímpicos nacionais, são responsáveis pela realização dos jogos, são responsáveis para que esses jogos cada vez mais cresçam, mas também são responsáveis pela manutenção do movimento olímpico, ou seja, são responsáveis para que esses ideais olímpicos continuem vivos. E aí entra, evidentemente, um choque. Por mais que eles tenham criado a Academia Olímpica Nacional, a Academia Olímpica Brasileira, a Academia Olímpica Portuguesa, eles ficam naquela de produzimos material, produzimos revistas, produzimos livros, escrevemos, e na prática. Essa é uma denúncia que eu tenho feito, é uma preocupação que eu tenho apresentado, que eu tenho externado, e por isso nós decidimos realizar esse evento aqui, para resgatar um pouco a questão da prática. O que acontece na prática? Como é que a educação olímpica está vista na escola, como é que a educação olímpica está vista na secretaria, como é que a educação física está posta, como é que a educação olímpica está posta nas políticas públicas, como é que a educação olímpica está posta, inclusive, na área da saúde. Então, trazer todo o material que é produzido, que é escrito, realmente para uma realidade, para que não fique apenas no discurso. Os Jogos Olímpicos, mais do que um grande evento esportivo que mobiliza o mundo inteiro, os Jogos Olímpicos são uma ponta de partida e uma grande chance do nosso país acumular políticas, não só para marcar na sua história um grande acontecimento, mas evoluir ainda mais para alcançar a eliminação do déficit sociais e ampliar a política de paz e desenvolvimento para todas as áreas, em especial saúde e educação.
esse é o espírito que nós entendemos que deva ser feito, e nós temos que manter esse espírito vivo, fazer a nossa parte e tentar difundir com que cada vez mais isso possa prosperar, crescer e ser desenvolvido. Esse é realmente o espírito dos Jogos Olímpicos. Aí entra o ciclo olímpico. O ciclo olímpico é aquele período de 4 anos que compreende entre o término de uma Olimpíada e outra. Isso é o que está hoje posto, né, o conselheiro já está rindo aqui para mim, isso está posto hoje no sentido do senso comum, né? Mas se nós formos analisar a Carta Olímpica, ela diz que não, ela diz que o ciclo olímpico é aquele que começa 1º de janeiro do ano seguinte ao término dos Jogos Olímpicos e termina no dia 31 de dezembro, após a realização dos Jogos Olímpicos, né? Então, nós temos aí uma pequena contradição, mas não é esse o momento aqui dessa discussão. Vamos entender só que nós temos, o período já começou, né? De qualquer forma, já estamos no dia 14 de janeiro, portanto, independente, se o ciclo começou no dia seguinte, após o término de Londres, ou se começou dia 1º de janeiro, não importa, já estamos dentro do ciclo olímpico. E essa é a preocupação, né? Que nós temos que começar a refletir, trabalhar, não só nos legados. Os legados estão sendo trabalhados. O Rio de Janeiro é um canteiro de obras hoje, vai ser um negócio lindo, maravilhoso, o metrô vai funcionar, a segurança está fantástica, transporte não vai ter problema. Quem vai lá vai encontrar realmente o Rio de Janeiro lindo e maravilhoso, mais maravilhoso do que já era. Não há dúvida, mas infelizmente nós vamos continuar preocupados com a questão dos legados socioeducacionais que não estão sendo programados, não estão sendo planejados e não há nenhum projeto relacionado a isso. Essa é uma questão, né? E aí, evidentemente, o Brasil já recebeu a bandeira, vai ser lindo, maravilhoso, sensacional, certamente será uns jogos inesquecíveis, a transformação vai acontecer, contudo, os legados intangíveis precisam ter devida atenção. Infelizmente, isso acontece também na educação, né? Vamos construir escolas. Quando os políticos falam em educação, fazem o quê? Construir escola, porque a escola é tangível, a pessoa vê, legal, o cara fez escola, então vou lá. Se nós formos pensar em capacitar professores, aumentar a sala de professor, ver um projeto de educação realmente adequado, não sei o que, isso não dá voto. Ou, se der voto, vai dar voto daqui a 16 anos, daqui a 16 anos o indivíduo não está mais, então tem que pensar no imediato. A mesma coisa em relação aos jogos, infelizmente é isso. Os legados tangíveis da construção, de fazer acontecer, vão acontecer. Os intangíveis, que são realmente as grandes oportunidades, infelizmente estão sendo largados de mão. E nós queremos que, pelo menos dentro do nosso âmbito, do nosso trabalho, a gente possa cada vez mais trazer o desafio do movimento olímpico, que é fazer da educação da juventude, através do esporte tão relevante hoje como era quando o Barão de Coubertin fundou os Jogos Olímpicos. Por isso nós estamos sempre fazendo esse link, essa ponte, tanto com a educação física escolar, quanto com a formação, quanto com o esporte de alto rendimento, quanto com a iniciação esportiva, deixando claro que essa questão da educação olímpica, dos valores do esporte, tem que permear sempre a nossa discussão, porque eles têm que ser realmente não só relevantes, mas se os Jogos Olímpicos são competições dos atletas em provas individuais ou por equipes, e não entre países, e não os atletas selecionados pelas suas respectivas inscrições. Isso aqui é para deixar claro uma questão de classificação, né? Infelizmente, se faz uma classificação no sentido de países, né? E claro que a Carta Olímpica não fala sobre isso. O importante é o atleta. O importante é a participação do atleta e não de países. A Carta Olímpica deixa isso claro. Eu vou tentar rapidamente, se der tempo, falar sobre isso. A realização dos Jogos Olímpicos, ou ser campeão dos Jogos Olímpicos, garante a presença ou desenvolvimento do espírito olímpico? Faço questão de repetir essa pergunta, né? Por quê? Porque essa é a pergunta crucial para nós. Não vai ser, não vai acontecer. Então, o desafio é aproveitar os espetáculos de interesse populacional, os eventos, e elaborar planos de ações estratégicas. Bom, plano de ação estratégica do governo? Vamos esperar os governos fazerem, vamos esperar o governo federal fazer, o governo municipal, o governo estadual? Sim, ótimo, se eles fizerem, se atenderem nosso apelo, maravilha, mas não preciso esperar. Eu posso começar a fazer isso no meu entorno, posso começar a fazer isso
não ver daqui a pouco algumas iniciativas a esse respeito. Os mega eventos são, na verdade, verdadeira festa esportiva que deve atender os anseios e necessidades da população, não apenas os atletas. Ou seja, se eles atendem aos atletas no sentido da participação deles, deve também atender os anseios da nossa população na questão da educação e da saúde. Uma política ou plano de legados socioeducacionais para os Jogos Olímpicos e demais mega eventos passará pelas escolas, clubes, praças públicas, requerendo esforço de diversos atores e poderes públicos na consecução de seus objetivos, razão pela qual deve se realizar seminário o mais rapidamente possível para iniciar esse processo. Não só esse seminário aqui que nós estamos realizando ano a ano, mas também multiplicando isso nos locais de desenvolvimento. Aqui só uma importância para a gente identificar um pouco essa questão do movimento, né? A respeito sobre potência olímpica. De um modo geral, o senso comum entende potência olímpica como o resultado de medalhas. Você está entre os 10 medalhistas, e aí medalhistas o quê? Medalhista no senso do que a mídia diz hoje, que são as medalhas computadas pelo que eles entendem, né? Então, o formato deles lá de medalha, dado pela mídia, se você estiver entre os 10, você é potência olímpica, senão você não é potência olímpica. Deixando bem claro que isso já está sendo, felizmente, modificado, inclusive, pelo Brasil. Nós já tivemos a oportunidade de, no final do ano passado, participar de 2 audiências junto com o Ministério do Esporte. O Ministério do Esporte já está mudando esse contexto de identificar a potência olímpica apenas pelo resultado de medalhas. Tem 10 pontos que eles estão identificando a esse respeito, o que já atende, pelo menos, o início do nosso apelo. Deixar bem claro que conquista de medalha e pódios é importante, sim, e que isso não é excludente em relação à promoção da saúde, formação cidadã e inclusão social. O que se pretende é exatamente a junção disso, que a educação olímpica quer trazer de resgate os valores do esporte, o que nós estamos buscando, é isso aqui. É que valores do esporte, valores olímpicos, podem ser e devem ser conjugados no sentido de que vamos ganhar medalhas, sim, vamos buscar medalhas, mas que no momento, mesmo a conquista de medalhas, você não deve deixar de mão a questão da promoção da saúde, formação cidadã e inclusão social. Se isso vai ser um grande apelo, se vai ser, a mídia vai estar falando muito sobre isso, vamos aproveitar então que eles também resgatem a importância da pessoa participar, da pessoa fazer acontecer. Então, vem aqui, afinal, que é uma potência olímpica, está aqui, ó, junto, quantidade de medalhas olímpicas, isso aqui já foi retirado da proposta nova que hoje está sendo trazida pelo Ministério do Esporte, já mudando um pouco aquele contexto, né? Quantidade de finalista, quantidade de títulos, pluralidade de esporte e modalidades realizados pelo país, dinamizados no país, alta qualificação de treinadores, árbitros, profissionalização da administração, amplo trabalho de base, centro de treinamentos nacionais, ou seja, multiplicação disso, identificação de como isso acontece no país, aí sim você pode identificar. É óbvio que nós ampliaríamos aqui um pouco mais a questão do índice de saúde, a questão do índice de educação, para poder identificar o que seria a potência olímpica. Mas já é importante já estar isso aí. Que o nosso mundo necessita de paz, tolerância, excelência, respeito e amizade, evidentemente é uma realidade cada vez maior, e que nós precisamos mesclar o esporte com cultura e educação para que esses valores sejam desenvolvidos entre nós. Deixar o registrado a preocupação de que o esporte é muito mais do que competição, em que pese a sociedade, o senso comum, identificar sempre o esporte enquanto uma questão de competição, né? Mas é muito mais do que isso. O desafio do movimento humano é educar e encorajar os jovens à prática do esporte e ensinar valores. Quer dizer, vamos praticar. E por que praticar? Por que nós temos que ensinar os jovens a praticar? Aí volta aquela mesma situação, porque da educação física, porque levar os nossos filhos à prática, eu vou praticar porque tem que praticar, né? Não, vou fazer natação porque é importante utilitariamente eu saber que eu não vou morrer se eu cair numa piscina, tá bem, mas tem muito mais do que a questão da prática dessa mesma natação. Nós temos que ver a questão dos valores, porque ele, de fato, contribui para o desenvolvimento da nossa sociedade. Então, o esporte ajuda as pessoas, especialmente os jovens, a escapar do cotidiano, respeitar uns aos outros, aprender regras, ou seja, utilizar esses valores do esporte para que, de fato, a gente possa
ter essa nossa contribuição. Compromisso de desenvolver programa que ensina os valores da ética universal, como prioridade, promove uma educação física e esportiva para o benefício da sociedade em geral. Essa é a busca desse processo de manutenção do movimento olímpico, da chama viva, daquilo que o Barão de Coubertin nos trouxe. Nossa esperança é que os jovens, aprendendo a respeitar uns aos outros, no campo do jogo, transfiram esse sentimento e aprendizagem para os demais elementos de suas vidas cotidianas. Aí está a questão do valor. Quer dizer, a gente aprende lá, busca lá, faz acontecer lá e traz para o nosso dia a dia, né? Um forte programa focado na educação deveria ser introduzido em todas as escolas. Essa é a defesa que nós temos feito. Inclusive, já fizemos a solicitação e já está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei no sentido que seja inserida a Semana Olímpica em todas as escolas. E aí deixar claro que a Semana Olímpica não é para fazer competições, não é só para realizar competições durante uma semana, e sim para discutir a questão dos valores, trazer o que esse esporte representa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de que forma isso contribui. A educação olímpica, tendo em vista os mega eventos que serão realizados no Brasil, deveria ser uma grande pauta nacional, estar na agenda social permanente. Nós estamos insistindo com isso, e aí sim, seja no parlamento, seja inclusive no judiciário, seja junto ao executivo, no sentido de que isto seja, de fato, algo a ser transido. O esporte não é um fim em si mesmo, essa é uma questão que eu faço questão de trazer sempre, né? Porque às vezes a gente tem a intenção que nós temos, ou a impressão que nós temos é que, de fato, o esporte promove a paz, o esporte promove a inclusão social, o esporte promove a saúde, o esporte promove a formação, e nós estamos deixando claro e desmistificando isso, principalmente junto com a mídia, que isso é uma grande mentira. Enquanto a mídia continuar dizendo que é o esporte que promove isso, que é o esporte que faz a paz, que é o esporte que dá a saúde, que o esporte tira a criança da rua, nós estaremos fomentando a mentira, e aí no tal dos mexas e nos movimentos, e nos móveis, e não sei o quê, porque, de fato, não é o esporte que vai levar a isso. Eu digo sempre, se fosse assim, era fácil. Pegamos 12 atletas palestinos, 12 atletas israelenses, botamos no Maracanã e está promovida a paz. Aí não vai acontecer. Então, é deixar claro que o esporte é uma ferramenta do profissional de educação física. Quem promove a paz, quem promove a saúde, quem promove a promoção social, quem promove a educação, não é o esporte, sim o profissional de educação física através da ferramenta esporte. Mas é importante que nós todos difundamos bem essa questão, principalmente junto à mídia. Porque a mídia diz, não, o esporte é assim, não, mas eu penso que é isso. Não, não pense. Vamos começar a deixar claro o que é o que, para não haver problema, né? Então, todos conhecem o significado e a importância do valor do esporte, contudo, é necessário que sejam ensinados, desenvolvidos e sempre lembrados por todos nós. Então, tudo bem, nós sabemos que o esporte faz isso, mas se nós não mantivermos vivas as chamas, as pessoas vão esquecer. Assim como já esquecemos de muitas pessoas, de muitos ícones que passaram por nós, deixaram brilhantes ideias e que hoje estão esquecidos. Aqueles que são mais cultuados, evidentemente, são lembrados. Então, nós temos que estar sempre lembrando a imprensa, a mídia de um modo geral, os governos, as políticas públicas, de que o esporte é fundamental, sim, desde que ele seja realmente desenvolvido por nós. E aí, trago uma fala do Lars Grael, quando o Brasil foi alçado à sede, né? E que ele disse muito claro, os jogos não podem ser só uma festa com um fim. Zelansky disse ter compartilhado o fervor da vitória brasileira. Nunca tivemos um momento tão propício para discutir o esporte, para que ele seja integrado às políticas sociais do governo. O esporte tem que ser elemento de políticas públicas. Para lá, o fundamental é trabalhar o esporte nos níveis de base, pensando não apenas em resultados, mas em saúde, educação e inclusão social. Então, é importante pensar isso, é importante falar isso, mas é importante colocar isso em prática também, senão ficamos apenas no discurso, ficamos apenas na situação de deixar que a questão da medalha acabe sobrepujando todo esse processo que nós entendemos que deva ser fundamental. A gente não quer só medalha. Medalha é importante, sim, medalha é bom, sim, vamos torcer por medalhas, sim, mas a gente não quer só medalhas, né? O esporte tem que ser valorizado não só pelo talento, é hoje objeto de políticas públicas, engloba lazer, atividade econômica, saúde,
traz as crianças, atrai, mas precisamos entender que a nossa função, o nosso objetivo, evidentemente, é formar campeões para a vida. É isso que nós queremos, é isso que nós estamos trabalhando, é isso que o Sistema Conselho Federal, o Conselho Regional de Educação Física, a FIEP, vem lutando incansavelmente para que nós possamos, de fato, chegar a esse nível de que, quanto mais nós formarmos cidadãos, possivelmente, isso todos aqui sabem, teremos até mais medalhas. Mas o foco principal tem que ser voltados a isso. A questão da potência olímpica, apenas aqui para fechar, que é uma questão que nós temos trabalhado, até porque nós já percebemos que a mídia, de um modo geral, é surpreendida no sentido da classificação. As pessoas colocam a classificação dos Jogos Olímpicos, né, como sendo um ranqueamento através de medalhas de ouro. E a pergunta que eu sempre faço é: quem é que estabeleceu esse ranqueamento? Onde é que está escrito esse ranqueamento? E é muito engraçado que quando eu vou conversar com a mídia, né, quando eu converso com as pessoas da mídia, todos até hoje, unanimemente, me disseram que é uma determinação do Comitê Olímpico Internacional. E quando a gente pergunta a eles onde é que está escrito, ninguém sabe, ninguém responde, porque não está escrito, porque não existe, porque o Comitê Olímpico Internacional é proibido, inclusive, de fazer esse ranqueamento. As competições em esportivo internacional e nacionais vêm sendo valorizadas pela mídia, no entanto, o ranking final depende do interesse. Depende do interesse da mídia. Tanto é que, se nós formos reparar nos Jogos de 2008, a mídia asiática e a sul-americana definiu como campeão dos Jogos Olímpicos a China, porque a China ganhou o número de medalhas. No entanto, a mídia americana declarou os Estados Unidos como campeão, porque no somatório de medalhas, os Estados Unidos ganhou mais medalhas do que a China. Perdeu em medalhas de ouro, mas ganhou no total de medalhas. E aí cada mídia puxou o saco para os seus interesses. Então, se é assim, não existe regra. E se não existe regra, por que nós temos que copiar a regra? O que eu quero trazer é por que o Brasil tem que copiar a regra, né? Então, considerando o engano histórico dessa escolha, aproveito o momento e trago uma reflexão necessária a respeito do número de medalhas, né? Trago essa questão porque seremos sede, e a ideia nossa, já estamos trabalhando nisso, já há algum tempo, é de instituir um novo critério no Brasil. Por que o novo critério no Brasil? Porque simplesmente nós temos essa oportunidade, à medida em que nós somos os Jogos Olímpicos. E aí eu quero só trazer o fundamento da proposta. A Carta Olímpica, que é o principal estatuto, vamos dizer, a Constituição dos Jogos Olímpicos, né, ela deixa muito claro, no seu capítulo 5º, que o Comitê Olímpico Internacional e os comitês nacionais não estabelecem qualquer classificação global para o país. Ou seja, é proibido pelo Comitê Olímpico Internacional, os comitês são proibidos de divulgar países campeões. Eles têm que divulgar o esporte campeão, têm que divulgar o atleta campeão, tem que valorizar o atleta que venceu. Mas o país, pela carta, é proibido fazer esse ranqueamento, né? A Carta Olímpica é bem clara quanto à relação dos Jogos com os atletas. No seu capítulo 1, os Jogos Olímpicos são competições entre atletas e não entre países. Estou deixando isso entre países aqui bem grande, mas está escrito exatamente dessa forma. Aqui não é minha fala, não. Aqui é o que está escrito na Carta Olímpica Internacional. Ou seja, os Jogos são competições entre atletas. Vale a competição. Ganhou a medalha, botei medalha no pescoço. Legal. Agora, o país não me interessa. Portanto, há um equívoco bem grande nesse sentido. Seria interessante atuar no sentido da mudança cultural, que era de pagamento relacionada a algo que não é oficial, vez que o Comitê Internacional, como já abordado, não possui norma a esse respeito, principalmente porque isso é proibido. Então, inquestionavelmente, estamos em outra era, contudo, na atual conjuntura, nós perguntamos se é democrático classificar os países por medalha de ouro. Evidentemente, nós sabemos que nós não vamos deixar de classificar os países, porque a mídia vai cada vez mais classificar países. Assim como o IDEB não teve a intenção de classificar escolas, ele está sendo hoje utilizado para isso, né? Nós vivemos num país
capitalista em que esta classificação é importante. Então, a intenção não é mudar essa classificação, não, vai classificar, a mídia vai continuar classificando. A questão é, por que só classificar para medalha de ouro? Primeira questão. Segunda questão, por que, essa é uma questão, por que classificar, por que nós considerarmos, um instantinho, só porque, essa aqui é a questão que eu quero trazer para cá, a injustiça com os esportes coletivos. Essa é uma questão que ninguém me responde. Por que a injustiça com os esportes coletivos, com os esportes, com as provas de revezamento? Por que a medalha, por que o voleibol só conta uma medalha? Quando 12 atletas recebem medalha? Por que na prova de revezamento 4x100 em corrida ou natação, eu conto uma medalha? Quando, na verdade, 4 atletas recebem medalha. Ora, se a carta olímpica diz que o que vale é o atleta, se a carta olímpica me diz que o que vale é o medalhista, por que na hora do ranqueamento, a mídia diz que o voleibol conta uma medalha, que o revezamento conta uma medalha, que as provas de conjunto contam uma medalha, que o voleibol em dupla conta uma medalha? Por que essa injustiça? Não tem justificativa. E se nós formos pensar sobre isso, o que vai acontecer? Nós temos que valorizar os esportes como um todo, e não a valorização dos esportes individuais em detrimento dos coletivos. Porque essa é a realidade. Se as corridas, se as lutas valem uma medalha por cada prova, não é pelo esporte, é por cada prova, por que no voleibol eu considero esporte? Então, no voleibol eu considero esporte, nas individuais eu não considero esporte, considero prova. Consequentemente, o que nós estamos fazendo? Uma valorização maior do esporte individual em detrimento do esporte coletivo. Isso leva a quê? A que os países comecem a pensar apenas em valorizar e praticar o esporte individual. Vamos esquecer os esportes coletivos. E aí o que acontece? O Brasil, que na verdade ganhou 59 medalhas nessa última edição dos Jogos Olímpicos, a mídia diz que ganhou 17 no total, ou 4 de ouro. Quando na verdade nós ganhamos 12 medalhas só no voleibol. Com mais as 2 de ouro, nós ganhamos 14 medalhas de ouro. E não só 3 medalhas de ouro, conforme a mídia nos apresenta. E, principalmente, não tem fundamento legal, muito menos no estatuto principal, que é a Carta Olímpica, para desenvolver esse trabalho, né? Então, entendemos que é importante isso, trazer essa questão por uma situação muito clara. É preciso agir rapidamente em relação a isso, porque 59 atletas receberam medalha, aqui está o quadro em relação a isso, mas o que isso causa? Isso causa a situação de que a mídia divulga equivocadamente e a nossa presidente deixou claro no final dos Jogos Olímpicos o quê? O presidente lembrou que no esporte coletivo a seleção só ganha uma medalha. Portanto, o Brasil já sabe como ganhar mais medalhas. Esquece os esportes coletivos e passa a investir nos esportes individuais. Vamos mudar a cultura brasileira, que é de esporte coletivo, né? Handebol, voleibol, futebol. Vamos esquecer isso, porque isso aí você investe muito dinheiro, mas não conta a medalha, e vamos passar a investir em esgrima, em atletismo, em natação, em luta, e assim sucessivamente. Por quê? Porque nós nos rendemos à mídia. Ao invés de levarmos a questão da importância desse processo, modificar o que está errado, fazer com que a mídia, e aí sim, já que é no Brasil, então vamos fazer com que no Brasil a classificação seja dessa forma, né? Coloca que nós temos que começar a fazer isso. Isso já aconteceu, através dessa bolsa olímpica, quanto que já estão pagando apenas aos atletas dos esportes individuais. Claro, equivocadamente vamos mudar a cultura, vamos modificar a filosofia do movimento olímpico, vamos modificar o contexto sem nenhum embasamento legal para isso. Apenas porque
A mídia resolveu fazer isso e a nossa mídia brasileira se rende a isso. A nossa mídia brasileira, ao invés de ser protagonista, ao invés de aproveitar a oportunidade e ser empreendedora neste momento, fazer uma mudança calcada na própria Carta Olímpica Brasileira, para que estas injustiças não aconteçam, nós, infelizmente, nos deparamos com essa situação. Então, a questão dessa exaltação dos jogos, dos esportes coletivos, no nosso entendimento, ela deve ser modificada e o Brasil deve revolucionar o critério dessa classificação. Aqui apenas para dizer que o relatório de Londres 2012 deixa claro que ele falhou em atrair novos esportistas. Ou seja, depois do resultado das Olimpíadas de Londres, Londres informa que não obtiveram resultado naquilo que se pretendia em ser sede dos Jogos Olímpicos em Londres, aumentar a população praticante, diminuir a obesidade juvenil, diminuir a obesidade adulta e, evidentemente, tentar diminuir o sedentarismo. Então, não é nada inventado, já está aí, tem relatório. São questões que foram nos apresentadas agora. Vamos cometer os mesmos equívocos? Vamos partir para as mesmas situações? As pesquisas demonstram que nenhum país jamais conseguiu demonstrar o benefício direto dos Jogos Olímpicos na forma de um aumento estável em participação. Ou seja, que a realização dos Jogos não melhorou a educação, não melhorou a saúde, não melhorou a qualidade de vida das pessoas por realizar eventos esportivos. Então, se nós já sabemos disso, as pesquisas nos provam isso, se Londres acabou de nos dizer isso, vamos continuar de braços cruzados e não fazer absolutamente nada para que isto seja uma oportunidade. Muito bem, se os governos não quiserem fazer, nós podemos fazer ações sociais nesse sentido, mas nós podemos começar a fazer alguma coisa mais diretamente, mais pé no chão, mais no nosso campo de trabalho, onde nós pudermos fazer, onde nós pudermos aproveitar alguma coisa, aproveitando que a mídia vai estar falando, todos vamos estar envolvidos nisso, desenvolver algum trabalho a esse respeito, né? É tudo que indica que estamos indo pelo mesmo caminho. Infelizmente, é uma situação que nós estamos vendo. Então, os jogos não podem perder suas dimensões como educação, cultura, humanismo, respeito aos próprios valores olímpicos, tantas vezes tão pouco valorizados pela visão midiática atual do esporte. Não é só midiático, eu digo sempre que é midiático, porque hoje a mídia está muito envolvida nesse processo, né? Então, a gente usa a mídia, mas não é só a mídia, só vamos falar no contexto da sociedade, isso vem acontecendo. Os Jogos Olímpicos serão a realização de um evento brasileiro, em que pese ser realizado na cidade do Rio de Janeiro, mas ele é brasileiro, que não é só brasileiro, na verdade é sul-americano, está tendo uma repercussão em todos os lugares a esse respeito. Então, repetindo, nossa intenção é que a gente possa tentar aproveitar esse espetáculo, aproveitar essa oportunidade, trazer à baila, não só aqui, neste momento, essa reflexão, não só aqui, nesse momento, a sensibilização, não só aqui, nesse momento, a compreensão da educação olímpica, do movimento olímpico, do desvalor aos esportes coletivos, da tentativa de mudar a nossa cultura brasileira em relação aos esportes, mas sim que a gente comece a tomar atitude. E sim que nós possamos, nós enquanto profissionais, nós enquanto pessoas, não só difundindo, não só esclarecendo. Muitas vezes nossa atitude, nosso trabalho pode ser apenas um esclarecimento. Esclarecer a mídia na minha região, esclarecer o jornalista na minha região, esclarecer ao assessor do prefeito na minha região, a respeito desses procedimentos e dessas grandes oportunidades que podem ser feitas. E, evidentemente, sempre defendendo que a atividade física, ela precisa, necessita e vai ser sempre, evidentemente, bem orientada à medida em que ela for por profissionais de educação física. E assim, eu encerro nesse momento a minha fala.